No dia 14 de maio de 2026, em Atol de Vaavu, nas Maldivas, 5 mergulhadores italianos entraram na água pela manhã. Entre eles haviam cientistas, pesquisadores, um instrutor que vivia naquele arquipélago há anos, pessoas que realmente conheciam o mar. Mas, às 13 horas e 45 minutos, a tripulação do navio aciona o socorro. Os 5 mergulhadores não voltaram à superfície. O corpo do primeiro foi encontrado na entrada de uma caverna submersa a 50 metros de profundidade. Os outros 4 estavam dentro, nas câmaras internas, num sistema de túneis com passagens tão estreitas que o resgate que veio depois custou uma sexta vida. 6 mortes, 5 mergulhadores italianos e um militar das Maldivas que morreu tentando trazer os outros de volta. Esse vídeo organiza tudo: quem eram, o que a caverna fez com eles, por que foi impossível resgatá-los e o que a investigação ainda não respondeu até o momento. Para entender o que aconteceu em Vaavu, você primeiro precisa conhecer as pessoas que entraram naquela água, porque a narrativa mais simples, turistas imprudentes que subestimaram o risco, não se sustenta quando você olha para os fatos. Mônica Monte Falcone tinha 51 anos, professora associada de Ecologia da Universidade de Gênova, cerca de 5.000 mergulhos ao longo da carreira. Não estava nas Maldivas a passeio, estava em expedição científica documentada e aprovada pela universidade, estudando os efeitos da crise climática nos ecossistemas marinhos. Junto com ela estava Georgia Somacal, de 23 anos, filha de Mônica, Muriel Odenino, de 31 anos, pesquisadora, Frederico Gualtieri, 31 anos, biólogo marinho. Os dois eram colegas de Mônica na Universidade de Gênova. O quinto era Gianluca Benedetti, de 44 anos, instrutor de mergulho, gerente de operações do navio Duque, vivia nas Maldivas há anos, conhecia aquelas águas como poucos. Não eram iniciantes, não eram turistas em busca de adrenalina, eram profissionais com missão definida e experiência real, e ainda assim, nenhum dos 5 voltou à superfície naquela tarde. Mas experiência não é proteção suficiente quando o ambiente que você enfrenta exige mais do que você tem. O atol de Vaavu fica a 100 quilômetros ao sul de Malé, embaixo d'água. É um dos ambientes mais tecnicamente exigentes do arquipélago. Correntes fortes, túneis complexos, passagens estreitas entre câmaras. A caverna onde os 5 entraram, Devana Kandu, tem a entrada a 50 metros de profundidade. Isso já é um problema, porque o limite legal para mergulho recreativo nas Maldivas é 30 metros. Eles estavam 20 metros abaixo do permitido antes mesmo de entrar. E havia outro problema: o equipamento. Sami, o mergulhador finlandês que liderou o resgate posterior, confirmou ao G1 que o equipamento do grupo era típico para mergulho naquela área, mas não adequado para mergulho em caverna. Certificação específica, equipamento específico, protocolos específicos, nenhum desses elementos foi confirmado para o grupo. Lá dentro, o sistema se divide em 3 câmaras, ligadas por passagens estreitas, sem luz natural, visibilidade dependente exclusivamente das lanternas de mergulho. Mergulho em caverna não é uma versão mais radical do mergulho comum, é uma disciplina completamente diferente. A razão é simples: dentro de uma caverna, você não pode simplesmente subir em caso de emergência. A superfície não está acima de você, está fora da caverna, do outro lado de um labirinto de passagens submersas. 2 fatores transformam qualquer erro nesse ambiente em sentença de morte. O primeiro é o sedimento. O leito das cavernas acumula partículas finas ao longo de séculos. Em condições normais,
A água é cristalina, mas qualquer movimento brusco, uma nadadeira descoordenada, uma corrente inesperada, suspende esse sedimento na coluna d'água. Em segundos, a visibilidade vai de 10 metros para zero absoluto. Sem referência visual, sem linha guia instalada, você não sabe para onde ir. O segundo é o consumo de ar. A profundidade aumenta o consumo, o pânico acelera a respiração. Em uma caverna fechada, esses dois fatores se somam até que o gás acaba, e a saída ainda está a dezenas de metros de distância. A hipótese mais sólida levantada pelas autoridades é que os 5 foram desorientados pelo sedimento durante a subida e entraram num túnel sem saída a cerca de 50 metros de profundidade. Os corpos foram encontrados juntos na câmara mais funda do sistema. Gianluca Benedetti estava na entrada da caverna. O cilindro de ar dele estava vazio. Ele não chegou a entrar nas câmeras internas, ou estava tentando sair, ou estava tentando voltar para ajudar os outros 4. A investigação ainda não respondeu qual dessas hipóteses. O que aconteceu nos dias seguintes adicionou uma dimensão ao caso que vai além das 5 mortes. As operações de resgate foram suspensas na sexta-feira devido ao mau tempo, retomadas no sábado, 16 de maio. Mohamed Mahood, sargento mergulhador das Forças Armadas das Maldivas, entrou na água com a equipe de resgate naquela manhã. Mohamed não era um civil improvisado, era mergulhador militar de elite, treinado especificamente para operações de resgate em condições extremas. Havia ajudado a planejar a operação e apresentado pessoalmente o plano ao presidente das Maldivas. Conhecia a profundidade, conhecia as correntes, conhecia o sistema de cavernas que havia matado 5 pessoas 2 dias antes. Entrou na água com esse conhecimento completo. Mas, infelizmente, Mohamed Mahood também morreu. Morreu durante a subida à superfície. Não morreu preso em uma passagem, não morreu com o cilindro vazio dentro das câmeras. Morreu durante a subida, uma subida rápida demais, de 60 metros de profundidade, em velocidade que nenhum protocolo de mergulho permite. A causa foi doença de descompressão. A pressão a 60 metros é aproximadamente 6 vezes a pressão atmosférica na superfície. A essa profundidade, o nitrogênio do ar respirado se dissolve no sangue em quantidades muito maiores do que o normal. Para sair do corpo sem causar dano, o mergulhador precisa subir lentamente, com paradas obrigatórias em profundidades específicas. Se a subida é rápida demais, o nitrogênio forma bolhas. Essas bolhas obstruem vasos sanguíneos, causam paralisia e matam. O que os registros indicam é que Mohamed subiu rápido demais, rápido o suficiente para morrer. Depois da morte de Mohamed, as autoridades das Maldivas tomaram uma decisão que diz mais do que qualquer declaração oficial. Suspenderam as operações de resgate tripuladas, não temporariamente, mas indefinidamente, enquanto avaliavam se era possível entrar naquelas câmaras sem criar mais vítimas. Militares que haviam planejado a operação, que haviam enviado Mohamed, concluíram que o risco de continuar era maior do que podiam aceitar. 6 mortes e 4 corpos ainda dentro da caverna. Com as operações suspensas e as famílias esperando, a Itália pediu ajuda de fora. A pergunta que nenhum documento oficial respondeu até hoje é a mesma. O que ele viu dentro daquelas câmeras que o fez subir assim? A resposta veio de 3 mergulhadores da Finlândia, enviados pela DAN, Organização Global de Segurança em Mergulho. Chegaram sem declarações, sem promessas. A primeira coisa que fizeram não foi entrar na água. Ficaram dias em terra, estudando a caverna, conversando com os mergulhadores locais
que haviam chegado perto da entrada e voltado, analisando as correntes, checando cada componente do equipamento. Quanto mais perigosa a missão, mais tempo você passa fora d'água antes de entrar nela. O equipamento que trouxeram era fundamentalmente diferente do que havia sido usado nas tentativas anteriores. Equipamentos de circuito fechado, em que o gás expirado não vai para a água, mas circula de volta por um sistema que absorve o dióxido de carbono e retorna filtrado para o mergulhador respirar novamente. Zero bolhas liberadas no ambiente, zero perturbação de sedimento. Exatamente o fator que provavelmente zerou a visibilidade para os italianos. Além disso, trouxeram Trimix, uma mistura de oxigênio, nitrogênio e hélio, calculada para aquela profundidade específica. O hélio substitui parte do nitrogênio e, ao contrário dele, não causa narcose. Um mergulhador respirando Trimix a 60 metros mantém o julgamento claro e a capacidade de tomar decisões. Com ar convencional naquela profundidade, isso não é garantido. Antes de entrar, instalaram linhas guia desde o primeiro metro dentro da caverna, cabos finos ancorados na rocha, se estendendo da entrada até onde os corpos estavam. Em visibilidade zero, a linha guia é a diferença entre sair e morrer. Você não precisa de visibilidade, não precisa de memória, precisa segurar o cabo e seguir. Nos dias 19 e 20 de maio, os finlandeses entraram e trouxeram os 4 corpos. Os corpos chegaram à Itália no dia 23 de maio, mas o caso ainda não fechou com isso. Há uma investigação aberta em 2 países simultaneamente. Nas Maldivas, a polícia investiga se os operadores do Duque tomaram as precauções corretas. A licença do navio foi suspensa indefinidamente, uma medida que sinaliza que o governo considera que houve falha operacional mesmo antes do resultado formal da investigação. A autorização concedida ao grupo era para pesquisa de corais, não para penetração da caverna. Na Itália, a Procuradoria de Roma abriu inquérito por homicídio culposo. O crime investigado é morte causada por negligência, imperícia ou imprudência. A operadora italiana Albatross, responsável pela viagem, afirmou que nunca autorizou mergulho em caverna e que a programação aprovada era de coleta de amostras em profundidades padrão. Se essa versão for verdadeira, a responsabilidade pela decisão de entrar em Devanakandu recai sobre o grupo. Se não for, a posição jurídica da empresa muda completamente. No centro dessa disputa estão as câmeras de filmagem. Mônica Montefalcone levava a câmera em praticamente todos os mergulhos. As câmeras foram recuperadas pelos finlandeses junto com os corpos e entregues à polícia das Maldivas. Estão sob custódia. O conteúdo não foi divulgado. Se estavam ligadas quando o grupo entrou em Devanakandu, podem ter registrado o que nenhuma testemunha conseguiu ver. A causa oficial das mortes depende das autópsias e da análise dos computadores de mergulho, que registram profundidade, tempo e histórico de pressão de cada imersão. Esses laudos ainda não foram publicados na data de gravação desse vídeo. Essas são as informações disponíveis até a data de publicação desse vídeo. A investigação segue aberta em 2 países. O conteúdo dessas câmeras ainda não foi divulgado, então já se inscreve aqui no canal para não perder a próxima atualização sobre esse caso.